pastor Dionei, tá? Ele vai ser o nosso pastor auxiliar aqui na igreja do IACS. Ele já foi apresentado antes, mas muitas pessoas talvez não estavam aqui ainda. Então, reapresentando, vai ser o nosso pastor auxiliar. E é um privilégio recebê-lo aqui, tá, pastor Dionei? E essa galera tá aqui, ó, para abençoar você e você abençoar eles também. E seja muito bem recebido. A gente está muito alegre de ter você aqui. Que Deus te conduza poderosamente. Que tudo que você fala aí seja diretamente do trono de graça aí. Amém. Beleza? Valeu, Deus te abençoe. E tamo junto aí. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Yuri. Um feliz sábado a todos. Bem feliz, sim ou não? Sim, coisa boa. Para quem está triste, pode acontecer. Em nome de Jesus aí, o Espírito Santo vai falar com você, vai te dar calma, vai te dar paz. E você vai sair daqui feliz da vida. Amém? Vamos treinar aí os nossos Calebs. Vamos treinar os nossos Calebs. A gente fez um combinado ontem. Vamos lá. Caleb. Opa, cadê meus Calebs? Só 2 aqui? Saíram? Ah, eles saíram. Vamos treinar a igreja então, para ficar afiado com os Calebs, pode ser? É o seguinte, ó. Eu vou falar Caleb e aí vocês dizem, eu sou. Aí eu falo de novo Caleb e vocês dizem, eu vou. E aí ergue a mão. Pode ficar sentado mesmo, pode ser? Sim ou não? Pode? Então tá. Caleb. Caleb. Amém, coisa boa, meus amigos. Hoje é um sábado muito especial, muito especial. Por isso aí que tem tanta gente bonita usando essa camiseta aqui que ficou muito linda para esse ano de 2022. E eu quero aqui expressar a minha alegria, a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês neste sábado, o dia do Senhor, podendo trazer a mensagem. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui na igreja do IACS, foi o dia que o pastor Bulhon esteve aqui. Eu lembro que ele fez um apelo bem bonito, eu aceitei o apelo, eu fiquei aqui nesse canto aqui, aí tinha um pessoal que estava cantando, não sei o que deu que eu acertei a música e o pessoal que estava cantando fez certinho para mim, nunca mais esqueci aquele dia. É um privilégio muito grande poder estar onde um dia alguém tão importante para a igreja esteve. Vocês são muito importantes para a igreja e estar aqui é realmente um privilégio, eu estou muito feliz. E hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, pode ser? Você tem a sua Bíblia aí? Se você tem ela de maneira física, pode pegar, se tem no telefone, também pode usar. Meu conselho é que desligue a internet, mas se não puder também não tem problema. Se você não tem Bíblia, pela fé eu creio que os nossos diáconos conseguem uma Bíblia para você. Aqui na Igreja Adventista o nosso negócio é estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. E nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. E eu vou convidar você para antes nós fazermos uma breve oração. Então eu peço para que você pegue a sua Bíblia, coloque ela pertinho do coração e nós vamos orar, só pedindo para que Deus nos ilumine aqui na abertura da palavra. Pode ser? Vamos lá. Amigo Deus, nós estamos com a Tua palavra em nossas mãos, pertinho do nosso coração. E nós queremos pedir para Ti agora, que a Tua palavra seja o nosso alimento, que o Senhor fale conosco, nos permita entender o grande amigo que o Senhor é, o grande Deus, o grande Salvador que está ao nosso lado. Seja conosco nesse momento e nos permita que ao sairmos daqui, venhamos estar mais cheios ainda do Espírito Santo. Desfalece o pecador que sou e que o Espírito fale aqui nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Jesus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, verso 16 e 17. Mateus, capítulo 8, verso 16 e 17. Depois que Jesus começou o ministério dele, principalmente ali na região da Galileia, ele se tornou extremamente famoso. As pessoas ouviam falar dele em todos os cantos e queriam conhecer este que estava sendo popularmente conhecido como Messias, que podia fazer curas, que podia fazer milagres, que podia transformar vidas e dar sentido e razão para muitas pessoas. Então o ministério de Jesus se tornou muito popular. E aqui em Mateus, no capítulo 8, verso 16, diz que Jesus, verso 16, diz que chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados
e ele meramente com a palavra expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes. Pelo fato de Jesus ser quem é, as pessoas vinham endemoniados, doentes, e Jesus somente com a sua palavra, ele conseguia curar, transformar, restaurar a vida dessas pessoas. Entretanto, nós vemos uma característica de Jesus nos evangelhos, é que ele gostava muito de estar com os indivíduos. Os maiores momentos de Cristo relatado nos evangelhos, no meu ponto de vista, são aqueles onde Jesus se encontra com indivíduos e não com multidões. Por isso que no capítulo 8, no verso 18, olha que interessante esse texto, olha que interessante essa declaração. Depois de todo esse período que Jesus passou com as multidões, verso 18 diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Olha que interessante, Jesus estava rodeado de pessoas, uma multidão, mas ele olha e diz: é muita gente. Eu gosto dos indivíduos, eu gosto do pessoal. Discípulos, meus amigos, vamos entrar no barco, vamos atravessar o mar. E deixando as multidões, Jesus agora vai atravessar o mar para encontrar-se com alguém pelo qual nós vamos meditar na história de transformação que Jesus fez na vida dessa pessoa, que era um gentil, endemoniado e que estava do outro lado do mar. Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia agora lá no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 26. O livro de Lucas, capítulo 8, verso 26. Jesus estava na região de Cafarnaum, onde tinha a casa de Pedro ali, era próximo de Nazaré também, onde era a cidade natal dele, onde ele realizou a maioria dos milagres do ministério dele. Ele atravessa o mar, e é nesta noite que acontece aquele caso, de Jesus estar extremamente cansado, e aí ele dorme no barco, vem a tempestade, os discípulos ficam apavorados, pedem socorro para Jesus, e Jesus chama eles de homens de pequena fé, porque eles tinham ficado com medo da tempestade, pelo fato de estarem ali à noite, no meio do mar. Pela manhã, quando eles chegam, é entendido o motivo pelo qual Jesus queria atravessar o mar da Galileia, deixando as multidões e buscando os indivíduos. O verso 26 diz que eles rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Gerás era a principal cidade da região de Decápolis. Decápolis vem de 10 cidades gentílicas. Tinha judeus lá também, mas necessariamente a cultura que predominava ali era a cultura helênica. Eram os gregos. E essa cidade de Gerás é a principal cidade. Ela não é a cidade costeira. Mas para que ficasse fácil, para que o pessoal lesse o relato de Lucas e entendesse de onde estava sendo relatado, é colocado aqui na Bíblia a cidade dos Gerazenos. E o verso 27 diz que, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem. Olha as características do homem que veio se encontrar com Jesus. Era um homem possesso de demônios que havia muito tempo, o que ele não fazia? Ele não se vestia. Olha só, o homem possesso de demônios, havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia onde? Nos sepulcros. Que personagem estranho, não é? Jesus junto de uma multidão, todos aclamando ele, querendo ficar perto dele. Aí ele decide atravessar ao mar, enfrentar uma tempestade, para encontrar um possesso, pelado, e que morava no cemitério. Jesus era realmente surpreendente. Quando Jesus ele chega e vê essa cena, os discípulos começam a entender o porquê que ele atravessa o mar. Porque, repetindo, para Jesus o indivíduo é mais importante que a multidão. E a primeira fala entre esse endemoniado e Jesus não é entre a pessoa e Jesus, mas sim é entre os demônios e Jesus.
E é muito interessante que no final do verso 28, os demônios eles vêm falar com Jesus e eles dizem: o que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Normalmente quando as pessoas falavam isso para Jesus: Jesus, você é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus repreendia as pessoas. Por exemplo, no capítulo 4, verso 34 e 35 de Lucas, onde Jesus expele um demônio na sinagoga, os demônios também chegam e dizem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E ele diz: opa, quietinho aí, não chegou a minha hora ainda de ser aclamado para todas as pessoas que eu sou o Messias. Entretanto, neste momento aqui, Jesus não repreende o demônio. Por quê? Porque ele agora estava numa região de gentios. Este é o terceiro encontro de Jesus com um gentil. O primeiro encontro de Jesus em seu ministério com um gentil foi com a mulher samaritana, quando ele vinha da região da Judéia, indo para a Galileia. O segundo encontro relatado na Bíblia de Jesus com um gentil foi com o centurião romano em Cafarnaum. Este é o terceiro encontro que nós estamos meditando aqui. E o quarto encontro foi com a mulher cananeia, e o quinto encontro com o surdo e mudo Gerazeno. Esses foram 5 encontros que Jesus teve com gentios, onde ele teve um encontro e ele teve um diálogo. E esse terceiro encontro, Jesus começa o diálogo com os demônios. E os demônios, no verso 32, eles fazem um pedido para Jesus. No verso 32, diz que eles pedem para que eles sejam expulsos não daquela região ali de Decápolis, não daquela localidade, mas sim que eles saiam daquele corpo e agora sejam direcionados para os porcos. E é muito interessante que Jesus, o final do verso 32 diz: e Jesus o permitiu. Aplicando para a nossa vida, muitas vezes a gente se entende como um pecador, não é verdade? Nós somos pecadores. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de alguns momentos eu ter vergonha de orar. Já aconteceu com você ou só comigo? Sabe assim, ter vergonha de orar? Você sabe que fez algo que não era para ter feito, e aí agora tu tem que dar uma encarada em Deus e dizer: olha Deus, é o seguinte, eu fiz isso, e aí a gente fica com vergonha, ou está precisando de alguma coisa, e aí precisa pedir para Deus, e a gente está com vergonha, porque a gente fez alguma coisa errada ali. Já aconteceu isso com você ou é só comigo? Já aconteceu com alguém aqui? Acontece, né? Mas aqui nós vemos que até os demônios pediram para Jesus e Jesus deu. Se os demônios tiveram ousadia de pedir algo para Jesus, imagina nós, que somos filhos de Deus. Será que Jesus ele não vai atender a nossa oração e entregar para nós aquilo que nós pedirmos? Mesmo sendo pecadores, mesmo estando na situação que nós podemos estar? Com certeza, amigos, com certeza Jesus vai atender a nossa oração. E nós nunca podemos nos esquecer disso, que o nosso pecado, ele nunca vai ser maior do que o amor de Jesus para nos ouvir, para nos aceitar, para nos ajudar, para nos atender. Este é Jesus, o grande Deus, o grande amigo, que nesse caso atendeu até mesmo a oração dos demônios. Você sabe, com a saída dos demônios daquele homem e indo agora para os porcos, causou um grande prejuízo. Os porqueiros, que eram os donos dos porcos que cuidavam daqueles animais, e aqueles porcos não eram os mesmos que nós temos aí, né? O rosinha e tal, era aquele porco selvagem. Então, o prejuízo que Jesus causou lá naquela localidade foi grandioso. Os porqueiros ficaram irados e eles agora saem para a cidade para contar para o pessoal: olha amigos, veio alguém, um judeu, atravessando o mar, chegou lá, expeliu os demônios e ainda por cima causou um grande prejuízo, jogando os demônios todos nos porcos, e os porcos se precipitaram no mar, água dentro, e agora eles estão mortos. Isso é o que o verso 34 fala. No verso 35, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com quem? Me ajude aí. Foram ter com Jesus, eles foram se encontrar com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, agora é outra pessoa. Como que ele está?
vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E como que eles ficaram? Dominados de terror. Olha como que eles ficaram. Eu acho muito incrível o evangelismo. Eu acho muito incrível a missão. Antes de eu estudar teologia e então me formar e entrar para o Ministério Pastoral Adventista, eu fui durante 10 anos chapeador de carro, numa cidade bem longe daqui, quase ninguém conhece, que é a cidade de Igrejinha. Durante 10 anos eu trabalhei com carro, consertando, e uma das coisas assim que eu mais amava naquele trabalho era ver os carros, quando eles chegavam batidos, todo amassado, arranhado, enferrujado, com alguns podres ali, uns estragados, e aí nós começávamos aquele processo, desmancha aqui, troca uma peça ali, arruma, conserta, e aí tem todo aquele trabalho de preparação. Eu era, e posso dizer que sou, especialista na questão de preparar a peça para repintura, e com 17 anos, o meu primeiro carro que eu comprei foi um Corcel 1 1975 luxo. Quem já teve Corcel aqui? Tem gente? Olha aí, ó. Meu primeiro foi um Corcel 1975 luxo. Eu peguei ele assim todo velho, cheio de podre. Outra hora eu mostro as fotos dele. Cheio de podre assim, eu fui arrumando ele. E aí eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, e nos domingos, à noite, nas férias, nos feriados, eu trabalhava naquele carro. E naquela época, a minha esposa era minha namorada, e ela ia lá e me via trabalhando, e ela dizia assim: por que tu alisa tanto esse carro? Por que tu não me alisa aqui também? Ela ficava enciumada, que eu tinha que ficar lá alisando o carro, para a gente saber se está bem retinho, se está bem certinho, tinha que ter todo um cuidado. E quando você terminava, o carro era pintado, fazia o espelhamento, montava, encerava, deixava tudo bem bonito, a gente via ali a transformação, era um outro carro, era uma coisa nova, e isso eu achava muito show. Quando eu vim para o ministério, e comecei a trabalhar na área do evangelismo, meus 2 primeiros anos no ministério foram no evangelismo, este é meu 3º ano, e a coisa que também mais me chamou a atenção, e que mais me cativa no evangelismo, é quando nós visitamos uma pessoa a primeira vez, e você vê ela assim, com um semblante mais abatido, com um semblante assim triste, sabe, aquela pessoa ela não tem tanta esperança no coração, ela está precisando de Deus, e aí você chega, sorri, conversa com ela, esparece as ideias dela, ora, e vai numa nova visita, e aí daqui a pouco você começa a abrir a Bíblia, e aí você começa a orar mais com ela, daqui a pouco ela começa a vir à igreja, e o processo vai acontecendo, até que chega o dia do batismo, e aí você vê a pessoa no tanque batismal, e você vê o semblante dela que é totalmente novo. Não existe dinheiro que pague isso. Você ver a transformação de uma pessoa acontecendo ali, por causa do teu esforço, por causa da tua dedicação, por causa da tua comunhão com Deus, todo aquele carinho, todo aquele amparo, teve um resultado. Existiu uma pessoa que agora tem Jesus no coração, uma pessoa diferente, e aqui a gente vê que quando aquelas pessoas elas voltam, elas conheciam o endemoniado, e como que elas ficam? Elas ficam dominadas de terror. Sabe por que elas ficam dominadas de terror? Porque o descrente, quando ele vê a bênção na vida do crente, ele fica espantado. É por isso que quando as pessoas veem os milagres de Deus na nossa vida, aqueles que nos conhecem, um exemplo muito bem claro, é Jesus quando foi em Nazaré. As pessoas quiseram matar ele, quiseram atirar ele, penhasco abaixo, porque ficaram irados. Conheciam a Jesus na sua infância. Obviamente Jesus sempre foi um exemplo, mas as pessoas que conhecem e depois que vem o milagre, vem o ministério, vê a ação do Espírito Santo em nossa vida, aqueles que não são crentes, aqueles que não têm Cristo, aqueles que não têm o Espírito Santo, elas ficam dominadas de terror e muitas vezes com raiva. Infelizmente é assim que acontece.
E é dentro desse quadro que nós precisamos avaliar o nosso cristianismo. Quando eu vejo as bênçãos de Deus na vida do meu irmão, na vida do meu próximo, como eu fico? Eu fico assim, por que ele conseguiu? Nossa, tão jovem já está lá. Olha, como que deu certo? Caramba, abriram-se as portas para ele. Comigo ainda não. E aí fica com aquela queixa. A pergunta é, será que você está cheio do Espírito Santo? E em vez de murmurar, ficar com terror, ficar espantado, você não deveria estar louvando a Deus e dizendo, meu Pai, obrigado. Se nós temos ficado espantados, temos ficado impressionados no sentido negativo, significa que nós não temos o Espírito Santo em nossa vida e Jesus não tem habitado. Agora, se nós, quando vemos a bênção, nos alegramos, nos enchemos de regozijo, significa que Jesus está habitando em nossa vida, porque Jesus é o centro da minha e da vida do meu irmão, e Jesus quer abençoar a vida do meu irmão também. Imagine a cabeça dos discípulos, estavam lá com a multidão, todo mundo abraçando eles, tudo certo, e aí eles vão atravessar o mar, enfrentam a tempestade, eles morrem de medo, e aí chegam lá e vem o endemoniado. Será que não teve discípulo que ficou murmurando, dizendo, puxa vida, mas estava tão bom lá, o que nós viemos fazer aqui? A resposta está aqui no verso 35. Jesus veio libertar alguém dos demônios. Jesus veio vestir alguém que estava despido. E Jesus veio restabelecer o completo juízo para alguém que não tinha. E o quarto ponto, Jesus veio fazer um novo amigo. Aquilo que eu mais almejo de Jesus é ser amigo dele. É por isso que no final do verso 35 diz que aquele endemoniado ele estava assentado aos pés de Jesus, dizendo, esse aqui é meu amigo. Tinha pessoas aqui que não davam bola para mim, mas ele atravessou o mar, mesmo eu sendo um gentil e endemoniado. Ele veio aqui, e quando Jesus restabelece o juízo, veste, expile os demônios dele, Jesus também ganha um amigo. A coisa que eu mais almejo, irmãos e irmãs, é o dia em que Jesus voltar, mas não somente ver Ele nas nuvens dos céus, vindo em grande poder e grande glória, mas sim o dia que Cristo Ele trará uma coroa para mim e para cada um de vocês. No livro da História da Redenção, no finalzinho, é incrível de ler, eu gosto muito de ler, mostrando ali o momento onde Cristo nos oferecerá a nossa coroa. E eu fico imaginando o dia que Jesus vir me cumprimentar no céu, dizendo, não sei, bom dia, boa tarde, boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, Dionei, seja bem-vindo. Eu fico imaginando o dia que eu estiver chegando assim, eu estiver olhando para os olhos de Jesus. Você já imaginou isso? Olhando para os olhos de Jesus, vendo nobreza, vendo paz, chegando perto você vai ver e eu vou ver o sorriso dele. Mas o que eu mais almejo é dar um abraço em Jesus. Você já imaginou isso? Você chegando perto de Jesus assim, com os braços abertos, e Ele com os braços abertos dizendo também, pode vir, pode vir. Eu não sei onde é que você imagina que vai abraçar Jesus, mas eu imagino que eu vou abraçar Ele por essa parte aqui. Eu vou encostar meu rosto do lado da barriga dele, perto do peito. Eu vou conseguir sentir o cheiro de Jesus. Você já imaginou isso? Sentindo o cheiro de Jesus. E depois eu vou olhar para os olhos dele e para o sorriso e vou dizer, Senhor, muito obrigado. Eu não quero mais sair daqui. Vai ser um grande dia. O dia do nosso encontro com Jesus. E o grande abraço de gratidão. Eu penso que o ex-endemoniado ele fez isso. Ele não queria mais sair de perto de Jesus, porque Jesus foi o grande libertador. Ele queria estar perto daquele que o salvou. Entretanto, o verso 36 e 37 diz que aqueles que estavam cheios de espanto, cheios de terror, eles não querem Jesus ali. Somente o ex-endemoniado quer Jesus, mas os demais, não. Jesus tem que ir embora. Você tem que sair. Como eu disse, a cultura lá era uma cultura grega, uma cultura helênica.
Eles acreditavam que quem expelia os demônios eram magos, e os magos não eram bem-vindos lá. Era assim uma espécie de feiticeiro, não era um tipo de pessoa que eles queriam perto. Então, as prerrogativas que eles tinham para expulsar a Jesus era, primeiro, o prejuízo financeiro, todo o alarme que os porqueiros fizeram com o prejuízo que eles tiveram, e o segundo é que eles achavam que Jesus era um mago, que Jesus era um feiticeiro. E Jesus, ele aceita o pedido da comunidade, o pedido da cidade. Mas o verso 38 diz que o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Aquele homem não queria mais abandonar a Jesus Cristo. Entretanto, quando nós conhecemos a pessoa de Jesus, nós somos transformados e Jesus, ele nos dá uma missão. Isso que é uma coisa que eu acho muito interessante de Jesus Cristo, que quando ele nos salva, ele não nos salva para sermos mais um, porque como nós já vimos, Jesus, ele não gosta muito de multidões, ele gosta de indivíduos ativos, e quando Jesus, ele nos salva, ele sempre nos oferece uma missão. Ele não diz: você está salvo, senta aqui, teu banquinho está garantido. Jesus diz: você foi salvo, você conheceu a minha pessoa, você agora é meu amigo, você está transformado, então vai e prega o evangelho, volta para a tua casa, volta para os teus e conta das maravilhas que Deus fez por ti. Era um momento muito gostoso para se dizer um amém. E Jesus, então, dando esse senso de missão para aquele homem, ele oferece o evangelismo que é o mais comum que nós conhecemos. Existe um livro que é bem grosso, que se chama Perspectivas do Movimento Cristão Mundial. E o autor ali, ele apresenta 3 tipos de evangelismo. O evangelismo E1, que é aquele evangelismo onde nós fazemos na nossa própria geografia, na nossa própria cultura, no nosso próprio país, com as pessoas da nossa mesma cultura, da nossa mesma língua. Esse é o evangelismo E1. O evangelismo E2 é aquele que nós fazemos no nosso país aqui, entretanto com pessoas de outra língua. Um exemplo assim, teoricamente simples, seria com os nossos amigos e irmãos venezuelanos ou haitianos. Nós estamos aqui no nosso país, mas eles vêm até aqui e nós os evangelizamos. Evangelismo E2. E existe o evangelismo E3, que é aquele onde nós saímos da nossa cultura, saímos do nosso país, saímos da nossa região e vamos para um outro país, para um outro lugar, para uma outra cultura e uma outra língua. Normalmente nós achamos mais bonito, não é? O evangelismo E3, uau! Foi lá para a Índia, foi lá para a Mongólia, foi lá para o Paraguai, sei lá, saiu daqui. Mas para Jesus todos os evangelismos são importantes, inclusive o evangelismo dentro da nossa casa. Por isso que Jesus ofereceu para aquele ex-endemoniado o evangelismo E1. Volta para a tua casa, vai lá para os teus e conta para eles as bênçãos que Deus, ele fez na tua vida. Aqui estão os nossos amigos Calebs, e eu quero convidar eles, para que eles venham aqui mais uma vez na frente, para que a igreja mais uma vez olhe para eles, veja o rosto de cada um, marque cada um em sua memória. Eu quero convidar os Calebs, para que eles venham aqui. Estes Calebs, os nossos Calebs, os Calebs do distrito do Iax, eles não vão fazer o evangelismo nem E2, nem E3. O evangelismo que eles vão fazer vai ser o evangelismo E1. Eles não vão atravessar o mar, mas eles vão atravessar a cidade. Durante aí, cerca de 10 dias, esses jovens bonitos, valorosos, eles estarão no bairro Eldorado. A nossa igreja estará no bairro Eldorado, e lá nós vamos fazer aquilo que Jesus pediu para nós. Todos esses jovens que estão aqui, eles são amigos de Jesus.
Todos esses jovens que estão aqui, um dia eles tiveram um encontro com a pessoa de Jesus. Um dia eles tiveram a transformação realizada por Jesus. E hoje, assim como aquele ex-endemoniado, eles ganharam uma missão. A nossa igreja ganhou uma missão. Qual que é a missão? Ir e pregar aos seus. Por isso que nós vamos ficar aqui bem pertinho. Vai ser do outro lado da cidade. E como nós já vimos, Jesus ele não gosta muito das multidões. As multidões, elas têm essa habilidade de ofuscar talentos. As multidões não permitem ter aquele contato real e próximo, onde eu realmente posso conhecer uma pessoa. Por isso que o nosso desafio para a igreja do IACS, para o distrito, não é que durante essa semana você esteja orando pelos Calebs. Não é isso. O desafio para você durante essa semana é para que você olhe para o rosto de um destes jovens aqui, escolhendo um deles. Olhe para o rosto deles, escolha um. Talvez você não sabe o nome, mas tenta memorizar o rosto. Olha o rosto, o olhar de cada um deles. E o meu desafio para você é não orar por todos, mas orar por um. Ora só por um. Escolhe uma pessoa aqui, e ora por um deles. Deixa de lado as multidões e escolha os indivíduos, assim como Jesus fez. Durante essa semana, se você ver esse jovem, esse Caleb, você pode dar um abraço, quem sabe, um cumprimento, e dizer: olha, eu estou orando por você. Fica tranquilo, tem lutas, eu estou orando por você. Podemos fazer esse combinado? Você pode escolher alguém? Sim? Você já escolheu? Eu vou me dirigir um pouquinho para eles agora. Meus amigos, nós temos uma missão incrível a fazer. Nós não vamos atravessar o mar, não vai ser uma viagem assim com tanta adrenalina, né? Quem sabe alguns aqui iriam gostar disso, eu acho que ia ser legal. Nós vamos atravessar a cidade, e ali também tem multidões, diferente do que Jesus foi fazer. Nós vamos sair daqui e lá nós vamos encontrar uma multidão. A nossa perspectiva de hoje à tarde já termos cerca de 400 crianças, Maiane, não é isso? Então nós vamos ter muita gente lá. E nós podemos também pensar assim: puxa vida, olha que legal, eu vou abençoar aqui todas essas pessoas. Para você, Caleb, o desafio é parecido com o desafio da igreja. Não é para você olhar a multidão e tentar abençoar ali 30, 40 pessoas. O desafio para essa missão, Caleb, é para que você, em oração, buscando o Espírito de Deus, permitindo que Ele converse, permitindo que Ele te mostre, você escolha lá uma pessoa para abençoar, para orar, para saber o nome daquela pessoa, quem sabe ter o contato dela, para perguntar como que ela está, para oferecer aquilo que ela precisa. Uma pessoa, escolha uma pessoa, cada um salvando um, porque nas multidões nós podemos nos ofuscar, nas multidões nós não conseguimos entender como realmente cada um é. Jesus deixava de lado as multidões para estar com os indivíduos. E nessa missão, Caleb, o nosso desafio é olhar para os indivíduos, olhar para cada pessoa como um filho de Deus, como alguém que tem necessidades específicas e que nós vamos atender às necessidades específicas de cada um. Esse é o nosso desafio. Você pode fazer isso começando hoje à tarde? Pode ser, Caleb? Levanta a mão assim de Caleb, bonito. Olha aí, ó, que coisa linda. Vocês estão felizes, igreja, pelos missionários que vocês têm, sim ou não? Esses aqui, essas pessoas vão fazer diferença, não na multidão, mas eles vão fazer a diferença, cada um com uma pessoa, vão cuidar das necessidades. E vocês vão fazer a diferença também, orando por cada uma dessas pessoas, apoiando. Quem sabe nós vamos passar por lutas, quem sabe virão tempestades. A primeira já veio ontem. Nós sonhamos em fazer um culto de pôr do sol muito lindo ali nos decks, mas pela graça e misericórdia de Deus veio a chuva e os nossos planos foram mudados, mas deu certo, porque Deus está cuidando.
Meus amigos, nós não precisamos olhar para as multidões, nós precisamos olhar para os indivíduos e ver no rosto de cada um Jesus e aquilo que Ele quer fazer na vida deles. Por isso, nós vamos cantar uma música muito linda aqui. Vocês conhecem, quero chamar a equipe de louvor, são afinados, são feras. Nós vamos cantar o hino Sal da Terra. E enquanto nós estivermos cantando aí, você é convidado a ficar de pé, a cantar com louvor, dizendo: Senhor, eu também quero ser o sal da terra. E o meu primeiro desafio é ser sal da terra na vida desses jovens aqui, para que eles sejam luz lá naquela comunidade também.